A chave da oração eficaz. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, para que o seu coração se encha de alegria, se encha de paz, se encha de força, de esperança. Eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 11, o verso 11 até o verso 26, aonde a gente lê assim: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Ele observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E eles ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam-no, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial de vocês perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. A oração eficaz, ela é oferecida naturalmente por meio da fé. No verso 24, a gente vê Jesus dizendo o seguinte: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Sabe, Malte Babcock disse certa vez o seguinte: nossas orações devem significar algo para nós, se tiverem algum significado para Deus. Vou repetir, só para vocês entenderem. Nossas orações devem significar algo para nós, se tiverem algum significado para Deus. Não é preciso aqui nem dizer, ou seja, que se as nossas orações, elas não são específicas, ou seja, se são misturadas com dúvidas, elas não serão atendidas. Orar é muito mais do que um desejo direcionado para o céu. Orar é a voz da fé na direção de Deus. Se tem uma coisa que a gente pode aprender com os pentecostais, né, nossos irmãos pentecostais, é o exemplo que muitas vezes eles deixam do fervor em suas orações. Eles demonstram confiança naquilo que pedem em suas orações. Nós, batistas, né, no afã, eu sou batista desde pequenininho, no afã de nós sermos comedidos nas nossas palavras, muitas vezes nós usamos a expressão assim: se for da tua vontade, Senhor, não é? Eu não que esteja errado nós dizermos, se for da vontade de Deus, que algo se cumpra, mas por vezes, com esse tipo de oração, nós podemos minar o nosso coração, minar a nossa confiança. Ora, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Se não for, Ele não fará. Isso é verdade. Todos nós sabemos disso.
Então o nosso subconsciente às vezes pode calcular o seguinte: para que me desgastar de tanto orar a Deus, se Deus pode responder também não? Sabe, aí eu fico pensando, Jesus ele disse assim no verso 23, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Quero te perguntar uma coisa, você que está com a gente nessa noite. Você acredita que as suas orações, elas possam literalmente remover uma montanha? Você acredita que as suas orações, repito, possam literalmente remover uma montanha? Sabe, meus amados, se a gente ainda não acredita dessa forma, é porque a nossa fé ainda é pequena. Porque Jesus ele não falou de modo hipotético. Ele disse, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda e disser esse monte, saia daqui e vá para lá, esse monte vai obedecer. Isso logo depois que Jesus passou pela figueira e disse, nunca mais saia frutos de você. Os discípulos ficaram espantados ao ver que a figueira se secou. Jesus voltou-se para eles e disse, tenham fé em Deus. Os nossos irmãos pentecostais que eu mencionei, eles nos ensinam algo que eu chamo de fé infantil. Não que eles sejam infantis, não é isso que eu estou dizendo, mas que eles oram como uma criança. E nós precisamos aprender assim também. Uma criança, por exemplo, não fica pensando em qual é a vontade do seu pai, mas em qual é a sua vontade que será expressa ao seu pai. Uma criança, ela não está desrespeitando o pai quando ela pede ou insiste algo que ela gostaria muito. Eu tenho aqui minhas filhas, tenho uma filhazinha que é menorzinha e de vez em quando ela insiste, pai faz isso, pai faz aquilo, pai faz isso. E enquanto ela não consegue, enquanto ela não alcança o desejado, ela não desiste. Ela sabe que eu poderia dizer não, mas ela acredita até o fim no sim. Jesus, ele nos insiste que nós precisamos ir ao Pai, sabe? Mesmo que Deus já tenha não como resposta, mas nós temos que estar sempre indo ao Pai como uma criança. Jesus nos manda ser como uma criança. E eu creio que Deus espera que nós tenhamos a mesma fé de uma criança. Uma criança não pensa na possibilidade do não. Ela sempre acredita na possibilidade de sim. E é por isso que ela insiste. Ela vai, até que muitas vezes nos irrita. E a gente ou às vezes fala não, ou então a gente fala, vai logo minha filha, vai então fazer o que você quer, não é? Mas é exatamente isso que acontece. Mas a gente tem que aprender a sermos como uma criança. Sabe, Jesus nos ensina, batei e dá-se-vos, batei, e abrir-se-lhe-á, buscai e encontrareis, não é? E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Meu sogro, ele costumava dizer, ele dizia assim, olha, o não a gente já tem, vamos em busca do sim. Não é? O não é exatamente o que já existe. O não é exatamente o que você já está vivendo. Mas nós precisamos, quando orar, buscar algo novo. Precisamos realmente buscar algo mais. É preciso que acreditemos como uma criança, se nós queremos de fato agradar o coração de Deus. Jesus ele exortou os seus discípulos no verso 22, tenham fé em Deus. A Bíblia nos dá inclusive um exemplo de fé que eu chamo de fé teimosa. Você já ouviu falar da fé teimosa? Sabe, uma fé que não desiste mesmo quando você já tenha recebido um não. Isso é a fé teimosa. Esse exemplo é visto, por exemplo, na história de Davi. Quando, em consequência do seu pecado, Deus advertiu a Davi que por causa daquele pecado, a sua criança morreria de uma enfermidade mortal. Deus já havia lhe dito que a criança, ela morreria. Mas a Bíblia diz que enquanto ela ainda estava viva, Davi orou
por ela. Davi botou a boca no pó. Davi se deitou no chão. Davi jejuou durante 7 dias, sem comer, sem beber, clamando a Deus pela vida da criança. E Deus já tinha dito, ela vai morrer. Isso é a fé teimosa. Mas é uma fé como a de uma criança, é uma fé que acredita, que confia. Eu pergunto a você, meu amado, se você recebesse uma revelação de Deus de que algo já está definido, pergunto a você, você continuaria orando como fez Davi? Você oraria como fez Davi, buscando mudar o que já havia sido determinado pelo próprio Deus? Talvez muitos de nós dissessem, não adianta mais orar, já está definido. Mas não é isso que Deus espera. Não é isso que Deus quer. Deus chamou Davi de homem segundo o coração de Deus. Sabia disso? Ele disse que ele havia levantado um homem segundo o seu coração. Significa que o coração de Deus é o coração de alguém que não desiste. Significa que o coração de Deus é um coração que vai até as últimas consequências para conseguir aquilo que deseja. Não estamos falando de injustiça, não estamos falando aqui de você ser uma pessoa desonesta, nada disso. Nós estamos falando de você ser uma pessoa persistente. Estamos falando de você ser uma pessoa decidida, determinada. Sabe? É exatamente esse tipo de coração de Deus. Sabe? Prova disso a gente vê em Jesus Cristo. O Deus encarnado. Ele foi até a morte para conquistar o nosso coração. E olha que coisa maravilhosa. Deu resultado aquilo que Jesus fez? Claro que sim. Quantos milhares de vidas, milhões e milhões já se entregaram, se renderam aos pés do Senhor por seu amor. A oração confiante provém de um coração obediente, porque só obedece quem confia no outro. Como que eu vou obedecer a alguém em quem eu não confio? Como que eu vou obedecer a Deus se eu não confio? Só obedece quem confia. Então, quem não é obediente, logo está mostrando que não confia. A oração eficaz é a oração obediente. E uma das áreas em que muitos demonstram que não confiam em Deus, vou dizer aqui, é aquela em que Jesus menciona aqui nesse texto, os versos 25 e 26, a respeito do perdão. Jesus fala assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Para muitos, perdoar alguém parece ser impossível. Para muitos, perdoar alguém, repito aqui, parece ser impossível. Só é impossível para quem insiste no seu desejo de justiça. Mas eu pergunto para você, você confia em Deus entregando realmente a Ele todo o senso de justiça? Porque se você realmente entregar a tudo a justiça de Deus, você será liberto. Você será o primeiro a ser liberto. E Deus fará justiça. Sabe, você precisa perdoar, querido, se há alguém que você precisa perdoar. Você precisa abrir mão de suas amarguras, porque isso só está te adoecendo. Você precisa começar a confiar que o Deus justo, Ele faz justiça por nós. Porque muitas vezes aquilo que nós achamos que seria justo pode não ser justo. E muitas vezes nós podemos achar que nós estamos sendo justos quando nós podemos ser os injustos. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Entregar a Deus. Ser obediente não significa que nós não cometamos falhas, que não possamos ficar magoados. Mas o desejo de uma pessoa obediente é ser sempre fiel e se ajustar à palavra de Deus.
Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, verso 22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e lhe fazemos o que lhe agrada, né? Olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo. Nós recebemos de Deus também quando somos obedientes. Sempre que nós formos obedientes, Deus terá prazer em nos abençoar. O grande evangelista Billy Graham, ele conta a história de um pai muito rico e ele recusou dar para o filho uma bicicleta, porque o boletim do rapaz mostrava notas muito baixas e porque o jardim ficou sem limpar. E outras tarefas também que eram responsabilidade dele não foram realizadas. A gente tem certeza de que aquele pai, ele não teria sido sábio em dar presentes para um filho desobediente e ingrato, não é verdade? Um pai que dá presentes a filhos que não se dedicam, que não se esforçam, né? Um pai que procura agradar ao filho, a um filho que não demonstra desejo de ajudar, desejo de contribuir, ele na verdade, ele está criando uma má pessoa. A palavra de Deus também diz o seguinte, lá em 1 Samuel 12, verso 15, fala: se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês. Se vocês desobedecerem ao Senhor, se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês. Quero dizer a você o seguinte: se você deseja que as suas orações cheguem a Deus, você precisa entregar a Ele sua vontade teimosa, sabe, sendo teimoso apenas na insistência em orar. Assim como fez Abraão ao interceder em favor dos justos que haviam em Sodoma e Gomorra. Deus, ele certamente ouvirá o clamor daquele que tem uma fé infantil. E como eu estou dizendo da fé infantil, é aquele que crê como uma criança, sabe, aquele que confia no Pai. E uma obediência fiel. A obediência, ela é a chave para a oração eficaz. Eu quero convidar você a fazer a seguinte oração. Feche os seus olhos aonde você estiver e pense nesta oração. Nosso Deus e Pai, eu venho a Ti em fé, crendo que o Senhor responderá com sabedoria e cuidado. Toma minha vida, Pai, e use-a para a Tua glória e somente para ela. Eu quero ser como Teu Filho Jesus. Dá-me Tua compaixão, Teu amor e Tua alegria. Eu agradeço por me salvar através do Seu sangue. Amém. Essa oração é uma oração de entrega. É uma oração de confiança em Deus. Mas também é uma oração de decisão. Para começarmos a viver uma vida mais dedicada e obediente. Eu quero convidar você a confiar de olhos fechados no Senhor, porque Ele jamais nos decepciona, jamais nos desampara. E orar sem desistir até que tudo termine, ou seja, até o fim. Não desista. Seja plenamente obediente a Deus, porque Ele é a nossa fonte.